Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Ele pede para nós descrevermos algebricamente a região de integração. Quer dizer, como é que se dá essa região de integração? Variação do x e variação do y. Como é que se dá? Então, nós temos aqui que a integral mais interna, né, ela é uma integral que varia em y. Portanto, eu vou ter aqui o y começando em x ao quadrado e terminando em 2 menos x. Quer dizer, então, que o y ele é maior do que x ao quadrado e vai até 2 menos x. Já a variável x, que é a integral mais externa, ela tem variação de 0 a 1. Quer dizer, o x é que varia de 0 até 1. E isso define a região de integração. No segundo exemplo, o x agora representa a integral mais interna. E aí nós temos a variação do x, começando em menos 1 e indo até o número 2. Portanto, eu tenho a região R aqui, com o x de menos 1 até 2. E o y de 0 até 3. Note que esse segundo exemplo trata-se de uma região retangular. Se nós desenhássemos essas regiões, o que nós teríamos, né? Então, no primeiro caso, o x varia de 0 até 1, aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. 0 até 1, vamos colocar o x igual a 1 aqui assim. O y varia de x ao quadrado. O que significa y igual a x quadrado? Representa uma parábola. Então, é como se eu tivesse uma parábola aqui. E a segunda função, 2 menos x, representa uma reta decrescente. E aí nós teremos uma reta decrescente que passa pelo ponto x igual a 2, basicamente assim. Essa seria a reta decrescente. E aí nós temos a região de integração, é uma região interna. Uma região interna aí a essas curvas. Quer dizer, é uma região entre essas curvas. Essa aqui é a nossa região de integração. Então, como é que eu faço para cobrir essa região de integração, né? É só fazer o x variar de 0 até 1 e o y variar, né, de x ao quadrado, que é esse ponto inicial, até 2 menos x, que é esse ponto final. No segundo caso, nós vamos ter uma região retangular, quero dizer, nós vamos ter uma variação constante para x e para y. Como o x varia de menos 1 até 2, nós vamos ter uma variação do x que começa mais ou menos aqui no menos 1 e vai até 2, mais ou menos aqui. E o y vai de 0 até 3. Então, essas seriam as variações do y. Quer dizer, o x começa aqui, termina aqui. O y começa em 0 e termina no 0. Como é constante, essa aqui vai ser a nossa região de integração. Essa aqui. Então, essa aqui é a nossa região R, região onde a integral vai ser calculada. Exemplo 2. Exemplo 2 pede para a gente analisar a região de integração, ou domínio de integração, e calcular a integral. Então, aqui nós temos, além do trabalho anterior, também o cálculo da integral. Então, a integral de 0 até 2, da integral de 1 até 3, de 3x ao quadrado mais 2xy, dx dy. Significa que nós temos uma variação de x que vai de 1 até 3, e uma variação de y que vai de 0 até 2. Então, essas são as variações de x e y, representam uma região retangular também, x variando de 1 até 3, e de 0 até y de 0 até 2 para y. Então, essa aqui é a variação de x e y ao mesmo tempo, que configura a região de integração, uma região retangular. Então, nós estamos calculando a integral desta função aqui sobre uma região retangular. Como é que fica essa integral? Então, agora vamos resolver essa integral propriamente dita, né? Nós temos aqui, vamos resolver como fizemos nas aulas passadas, vamos resolver a integral mais interna separadamente e depois a gente traz o resultado aí para continuar com a integral mais externa.
Então, nós temos aí a integral de 1 até 3, de 3x² mais 2xy, em relação a x. A integral em relação a x dessa função, nós temos x² mais x² y, mais uma constante que depende de y, mas não precisa ser apresentada por se tratar de uma integral definida. Essa integral aplica, então, os valores de x a 1 e o valor de x a 3. Portanto, nós temos 3³ mais 3² vezes y, menos 1³ mais 1² y. Esse totalizante nos dá 27 mais 9y, menos 1 menos y. Finalmente, 26 mais 8y. Esse é o resultado da integral mais interna e nós vamos substituir, portanto, o seu valor. Ficando com uma integral de 0 a 2 dessa quantidade, integral de 0 a 2, de 26 mais 8y, agora a integral em y. Lembrando que, como já foi argumentado em aulas passadas também, a integral dupla vai resultar um valor numérico. E aí nós temos 26y mais 4y² como primitiva, aplicando aí a 0,2, e, portanto, teremos 26 vezes 2 mais 4 vezes 2² menos 0. Isso nos dá um total de 52 mais 16, portanto, 68. Esse é o resultado final da integral. Lembrando que essa integral aqui, ela é a integral dupla, onde calculamos primeiramente o x, depois o y, ok? Já é o resultado final. Na sequência dos nossos exemplos, nós temos um terceiro exemplo que pede para analisar a região de integração e calcular a integral. E ele dá a curva, ou a região de integração R, uma região entre duas curvas, y igual a 4 menos x² e o eixo x, mas para valores positivos ou zero, aí para x maior ou igual a zero. Num segundo momento, ele pede para nós observarmos que essa integral, ou essa região de integração, ela pode ser escrita tanto do tipo 1 como do tipo 2. E a gente vai escrever, então, dos dois tipos e depois resolver a integral pelos dois tipos, comparando aí os resultados que devem ser iguais. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos começar com a nossa análise manual aí. Então, a nossa análise deve começar compreendendo a região de integração. Afinal de contas, nós não sabemos quais são os limites de integração. Eu sei que a nossa região de integração, ela é uma região entre uma parábola voltada para baixo, então, esboço rápido aqui. Nós temos uma parábola voltada para baixo, que passa aqui com o vértice 4, raiz mais e menos 2, e ela também possui x maior ou igual a zero, quer dizer, o eixo x, está aqui o eixo x, para x maior do que zero, então para frente, para cá. Então é esse pedaço aqui, x maior do que zero, abaixo da parábola, acima do eixo e só na parte positiva. Então essa aí é a nossa região de integração, que aliás é justamente a região de integração que nós observamos no GeoGebra, que dá para fazer variação em y e também dá para fazer variação em x para essa região aí, né? No fundo, dá para fazer cortes assim na horizontal e todos os cortes vão ficar padronizados com o y variando de 0 até 4 e o x variando. O x começa sempre em 0 em todos os cortes que eu faço, se forem horizontais, o x começa em 0 e termina nessa função aqui. Quer dizer, eu preciso desse valor do x aqui. Se eu preciso do valor do x, eu preciso inverter a função que foi dada. Afinal de contas, a função foi dada em y. Y igual a 4 menos x², significa que x² é igual a 4 menos y, significa que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos y. É mais ou menos raiz quadrada de 4 menos y? É mais. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com x
positivo, o x é maior do que zero. Portanto, isso descarta a raiz negativa aqui. Ficamos apenas com a raiz positiva. E essa aqui é a descrição da região. Nós temos y variando de 0 a 4 e x variando de 0 a raiz quadrada de 4 menos y ao quadrado. Como isso se traduz na integral? Como é que isso reescreve a integral? Quero dizer que a nossa integral ela vai ficar escrita assim. O y varia de 0 a 4, o x varia de 0 a raiz de 4 menos y. E aí nós temos aqui a função a qual nós estamos calculando a integral. Então, lembrando que aqui primeiro é o x, depois é o y. Afinal de contas, a variação do x é de 0 a raiz quadrada de 4 menos y. E agora nós temos uma integral pronta para ser calculada, para ser avaliada. Lembrando também que o Wolfram Alpha nos ajudou em muitos cálculos de integrais e nós vamos utilizar ele para resolver essa integral. Mas isso depois de nós enxergarmos a integral do outro tipo. Esse aqui é do tipo 2. Vamos enxergar do tipo 1. Para enxergar essa integral do tipo 1, nós temos que escrever essa região agora com cortes verticais. Escrever com cortes verticais significa que nós vamos pegar essa região aqui, que tem esses números, e essa aqui é a função, e nós vamos cobrir ela com cortes verticais. Quer dizer, o x, ou os cortes, né? O primeiro corte começa quando o x é igual a 0, o x vai variando até chegar no 2, onde nós temos o último corte vertical. Isso já nos dá uma ideia de que o x, portanto, varia de 0 até 2, e o y, ele varia, começa sempre em 0, então vai de 0 até o y, que é essa função aqui, 4 menos x ao quadrado. Essa seria a região R, escrita na forma do tipo 1. E aí a integral correspondente é a integral da função x ao quadrado mais y, que é a função que nós temos. E aí nós temos variação do y de 0 a 4 menos x ao quadrado e a variação do x de 0 até 2. Então essa aqui resolve a integral do mesmo jeito que a do tipo, então aqui vamos colocar aqui, né? Do tipo 1, escrita aí do tipo 1, e essa integral aqui foi escrita do tipo 2. E evidentemente que elas devem, se estiverem corretas, elas devem retornar os mesmos resultados. Então vamos fazer isso. Vamos pegar, com o auxílio do Wolfram Alpha, vamos calcular as duas integrais, a do tipo 1 e a do tipo 2, e se tudo estiver correto, os resultados serão obrigatoriamente iguais, certo? Então, a primeira, a integral do tipo 1, ela é escrita como sendo a integral da integral de x ao quadrado mais y. Essa integral é calculada em y, e o y variando de 0 até 4 menos x ao quadrado. Fechei essa primeira integral. Esse resultado é uma integral em x, que varia de 0 a 2. Então, esse é a nossa escrita. Confere com a integral exatamente do tipo 1, que a gente calculou. Integral de 0 a 2, integral de 0 a 4 menos x quadrado mais y, e dy dx. Se nós fizermos a mesma coisa agora em y, calculando a integral agora em x primeiro e depois em y, que é a integral do tipo 2, o resultado vai ficar assim. A integral é a mesma função, só que primeiro eu vou calcular em x, de 0 até a raiz quadrada de 4 menos y, e depois esse resultado em y de 0 até 4. Vamos ver o resultado. Confere se a integral que ele dá aqui no Wolfram retorna exatamente a integral que você escreveu. Eu estou confirmando aqui, ó, de 0 a 4, 0 a raiz de 4 menos y, x quadrado mais y, dx dy. Essa integral é do tipo 2, a variação fixa para y e variável para x. Também o mesmo resultado, 64 sobre 5, ou 12,8. E é isso que a gente espera, né? Que os resultados, não importa o tipo de integral que a gente está resolvendo,
Na verdade, se é do tipo 1 ou do tipo 2, né, não importa, o que importa é que as contas estejam corretas e tudo de acordo com a região de integração. Tudo estando correto, os resultados serão os mesmos. Em continuidade com nossos exemplos, nós temos agora uma integral para resolver. X mais y é a função, e ela tem uma região limitada por essas retas aí, x igual a 0, y igual a 0, x mais y igual a 2. Então, vamos resolver essa integral, vamos analisar a região de integração antes de mais nada. Então, iniciando pela região de integração, nós temos os eixos x e y aqui, vamos entender como é que fica a variação do x e do y. X igual a 0, ele representa o eixo y. O y igual a 0 representa o eixo x. Então, nós vamos ter aqui a reta, o eixo x e o eixo y como limitantes. Agora temos x mais y igual a 2, é uma reta inclinada decrescente, passando pelos pontos 2 no y e 2 no x. Essa região é bastante interessante, afinal de contas, ela nos permite tanto escrever em relação a x, variações em x ou variações em y. Então, nós podemos escolher a maneira como nós queremos fazer essa integral. E aí nós vamos ter aqui uma região, tanto em x e em y, fica a nosso critério, ok? Eu vou escolher uma variação em x, é um pouco mais comum, é mais cômodo para a gente resolver. Então, vamos colocar aqui um corte genérico, um corte x. O x varia de 0 até 2. E o y varia de quanto a quanto? Se o x varia de 0 até 2, o y vai variar de 0 até essa altura, até esse valor aqui. Esse valor do y, só que o y depende do x. 2 menos x é a altura. Então, essa aqui é a nossa região R. A integral dupla fica a integral de 0 até 2, integral de 0 a 2 menos x, da função x mais y, dy dx. Então, essa aqui é a nossa integral, agora estacionados aí os limites de integração. Resolução da integral. Então, nós temos aqui a integral mais interna, integral de 0 até 2 menos x, de x mais y, dy. Essa integral resulta em xy mais y ao quadrado sobre 2, com o y aplicado a 0 e o y aplicado a 2 menos x. Então, 2 menos x. Aplicando em 2 menos x, fica x que multiplica 2 menos x, mais 2 menos x ao quadrado sobre 2, menos, quando y é igual a 0, os dois termos são anulados. Então, apenas essa expressão, 2x menos x ao quadrado, mais 4 menos 4x mais x ao quadrado, tudo isso sobre 2. Quanto é que temos aqui? Então, 2x menos x ao quadrado, mais 2 menos 2x mais x ao quadrado sobre 2. Finalmente, tenho 2x para cancelar, temos 2 menos x quadrado mais x quadrado sobre 2 dá x quadrado sobre 2 negativo. Então, 2 menos x ao quadrado sobre 2 é o resultado da integral interna. E aí a gente traz esse resultado aqui, nessa parte interna. O que nos resta aí é a integral de 0 até 2 desse resultado, 2 menos x ao quadrado sobre 2, integral em x. E aí nós temos o seguinte resultado. A primitiva é 2x menos 1 sobre 2, x ao cubo sobre 3, x aplicado a 0 e a 2. Quando aplica 2, nós vamos ter 2 vezes 2, menos 1 sexto vezes 2 ao cubo, menos, quando aplica em 0, anula os dois termos. Então, nós temos aí 4 menos 8 sobre 6, também aí equivalente a 4 terços. Então, nós vamos ter 12 menos 4 sobre 3, ou 8 terços é a resposta final. 8 terços, então, é
a integral dupla aí de 0 a 2, de 0 a 2 menos x, x mais y, dy dx. Como é que foi o caminho, então? Em síntese, nós tivemos uma compreensão da região de integração. Dada a região de integração, a gente decifra, ou decodifica, aí, ou define os limites de integração. X indo de 0 a 2, y de 0 a 2 menos x. Com isso, o cálculo da integral torna-se possível. Resolvendo a integral mais interna num primeiro momento, eu vou colocar aqui a integral mais interna no primeiro momento, foi essa etapa aqui. Com o resultado final dessa integral, nós substituímos no lugar desse valor e, como uma segunda etapa, resolvemos a integral mais externa. E aí a integral mais externa resultou em 8/3, resposta final. Essa é a rotina para as integrais duplas. O que pode acontecer de novo, que a gente ainda não estudou, é que a região de integração, muitas vezes, ela é circular, como a gente viu no GeoGebra, um exemplo. As regiões circulares, elas possuem um sistema de coordenadas muito melhor para serem analisadas, para se descrever a região, que são as coordenadas polares. Motivo do nosso estudo mais adiante aí. E um exemplo final para essa aula é calcular a integral. Então, ele já deu a integral, já deu até com os limites de integração. Ele coloca um aviso aí para a gente, note que é impossível calcular algebricamente a integral na ordem de integração dada. O que ele quis dizer com isso, pessoal? Ele quis dizer que a integral ali, aquela função, ela não possui primitiva, não tem como calcular manualmente essa integral aqui, a integral mais interna, pessoal. Lembrando que a nossa rotina é, num primeiro momento, calcular a integral de x de y variando de x até 1 de seno de y ao quadrado. Essa integral de seno de y ao quadrado ela é impossível, pessoal. Não tem como calcular na mão isso aqui, tá? Então não dá para calcular a integral de seno de y ao quadrado dy. Não dá para calcular isso. Ou seja, nós não conseguimos, vamos ter que fazer o quê? Reescrever essa integral. E aí que entra o segundo grande objetivo na compreensão da região de integração, que é inverter a ordem de integração. A ordem que ele deu é primeiro em y, depois em x. E aí nós percebemos que não dá. Se não dá, o que eu vou fazer então? Eu vou resolver primeiro para x e depois para y. Mas isso a gente não pode fazer à torta e à direita. É simplesmente inverter a ordem. Não. Nós temos que verificar essa região de integração para poder descrever ela de forma alternada. Ele disse que o y varia de 0 a x. Ou melhor, o y varia de x até 1. E de 0 a x, de 0 a 1 é o x que varia. Certo? Então, nós temos aqui uma variação até 1. Y igual a x é essa reta aqui. E y igual a 1 é essa aqui, ó. Então, essa aqui, y igual a 1. E essa aqui é a nossa região de integração, pessoal. Nossa região de integração, então, essa aqui, ó, é a triângulo da parte de cima. Essa aqui é a nossa região de integração. E aí nós temos a seguinte tarefa. Primeiro, entender o que ele deu, né? Ele deu os cortes aqui, primeiro y, né? Então, o x varia de 0 a 1. Então, ele deu corte vertical, com o x genérico variando de 0 a 1, e o y começa aqui nessa função, que é x, y é igual a x, e termina aqui. Então, aqui é o final. Termina em 1. Por isso que o y ele varia de x até 1. Okay? O que nós precisamos fazer é entender uma segunda forma de descrever essa região de integração. Nós vamos escrever de outra maneira. Vou até colocar aqui de vermelho para destacar bastante. Então, a nossa região a nossa segunda forma de escrever a região é com cortes horizontais genéricos, começando aqui embaixo, quer dizer, o y começa em 0, e o y, corte genérico aqui, ó,
O y vai até 1. E o x, ele começa onde? Ele começa aqui, o inicial, e o final é aqui. Então, ele começa em 0 e termina nesse x aqui. E esse x é dado por essa função. Y igual a x. Quer dizer, então, o y é igual a x, portanto, o x varia de 0 até y. E aí a integral escrita nessa nova região, nessa nova ordem, fica assim. O y variando de 0 até 1, o x variando de 0 até y. A função é a mesma, só que agora eu estou integrando em x e depois em y. Essa integral aqui, ela não é impossível, essa ela é possível. Por quê? Porque eu estou integrando em relação a x. E eu estou integrando a função seno de y ao quadrado. Seno de y ao quadrado é uma constante. Então, essa integral mais interna, vamos resolver aqui de forma mais organizada. Vamos pegar a parte mais interna, a integral interna. Então, fica, primeiro momento, né? A integral mais interna é a integral de 0 até y, seno de y ao quadrado, dx. Essa integral dá quanto? Ela dá seno de y ao quadrado vezes x aplicado a 0 a y. Então, aplicando no y, vai dar seno de y ao quadrado vezes y. Lembrando que é só o y ao quadrado que está dentro do seno, menos seno de 0 ao quadrado, que é 0. Então, vai ficar y vezes seno de y ao quadrado. Esse é o resultado da integral mais interna. Agora, a segunda etapa é calcular a integral externa, que é de 0 a 1, desse resultado. Y seno de y ao quadrado dy. Para resolver essa integral, é suficiente fazer uma mudança de variáveis, chamando y ao quadrado de u, portanto, a derivada vai dar 2y, ou o diferencial du é igual a 2y dy. E aí nós vamos ter o seguinte, então, com essa substituição, a integral vai transformar para quanto? Essa integral vai transformar o seno de y ao quadrado em seno de u, o dy junto com o y vai ser transformado em dy junto com o y, vai ser du sobre 2. Quer dizer que a nossa integral vai dar 1 sobre 2 vezes menos cosseno de u. Ou menos 1 sobre 2 vezes cosseno de y ao quadrado. E esse y varia de 0 até 1. Então, numericamente, esse resultado vai dar quanto? Né? Aplica em 1, vai dar menos 1 sobre 2 cosseno de 1, menos, aplica, esse é o primeiro resultado, aplicando no 1, menos agora aplica no 0. Quando dá 0, fica cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, vai dar menos 1 sobre 2 vezes 1. Quanto dá isso aqui no final de contas? Vai ficar menos cosseno de 1 sobre 2 mais meio. Essa aí é a resposta dessa integral, então, que não era possível de ser resolvida aos olhos do y primeiro, depois o x. Mas primeiro o x, depois o y, a gente consegue resolver. Então, fazendo uma mudança aí de ordem de integração. Então, recapitulando, nós tivemos uma integral aqui que não era possível na ordem de integração que ele deu. Nós tivemos que obrigatoriamente inverter a ordem de integração. E inverter a ordem de integração precisa compreender a região de integração para descrever ela no sentido contrário aí. Ao invés de x de 0 a 1 e y de x até 1, nós vamos colocar y variando de 0 a 1 e x de 0 a y. Como que isso é feito? Analisando a geometria do problema. E aí, feito isso, o nosso cálculo torna-se um cálculo comum, resolvendo a integral mais interna num primeiro momento e depois a integral mais externa. Certo, gente? O que nós temos ainda? Para a aula de hoje, apresentar para vocês os exercícios. Então, nós temos uma gama aí de 2, 3, 7 exercícios para vocês resolverem, sobre tudo que nós falamos na aula de hoje. Vamos intensificar essa análise da região de integração. 2 exercícios aqui para descrever algebricamente, um para ilustrar, desenhar a região de integração e depois resolver a integral, e 4 probleminhas aí para resolver integrais com regiões de integração dada explicitamente, com a variação do x e do y,
e algumas aí com delimitada por curvas e tudo mais. Então, espero que vocês façam bom proveito da aula de hoje, bom estudo e até a próxima.